A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Prazer de novo estar com você. É uma alegria imensa poder entrar na sua casa e mais uma vez eu peço a Deus que haja paz sobre você, sobre a sua casa, prosperidade, saúde sobre o seu lar. Muito obrigado por me receber aí. Você já pensou que existem coisas que são difíceis, outras impossíveis e outras a gente nem sabe como classificá-las? Quando a gente olha para a natureza, a gente vê algumas questões bem interessantes. Existem algumas teorias, né? O evolucionismo, o criacionismo, e é uma discussão que eu não quero entrar nesse mérito, eu tenho a minha opinião, você deve ter a sua opinião, eu respeito a sua opinião, diferente de qualquer coisa dessa. Mas é lindo, por exemplo, o amanhecer e o entardecer. Cada dia é diferente. Não tem um dia que seja igual. Não tem. Ou tem uma nuvem, ou tem um passarinho cantando, sabe? Tudo é diferente, né? A época da floração, a época da queda das folhas, o inverno, o verão, sabe? É tudo diferente. E o interessante é que o ser humano ele tenta copiar isso. O ser humano, nos lugares que são áridos, ele tenta criar chuva artificial. E até consegue, a tecnologia já permite não uma chuva natural, lógico, é uma chuva artificial, mas é uma chuva que resolve alguns problemas de plantação, essas coisas assim, pelo menos por um momento. Existem países que o verão é tão seco, perdão, o inverno é tão seco, que tem grandes queimadas, né? A gente vê Portugal acontece isso, Austrália, Estados Unidos, alguns lugares acontecem queimadas e aí eles não têm como fazer essa chuva artificial por causa do conjunto de fatos que está acontecendo. Aí você olha para a natureza, um animal, um pássaro, cores diferentes, sentidos diferentes, pelagens diferentes, hábitos diferentes, ou seja, a natureza, ela embora seja completa, ela é toda formada por peças totalmente diferentes. E aí eu fico pensando, no Deus que criou tudo isso, existe alguma coisa difícil para ele? Para nós existe. E às vezes, por essa dificuldade, nós limitamos o Deus que nós servimos. Provérbios capítulo 21 diz o seguinte: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Quando Provérbios, acredita-se, a maioria das teorias leva a se crer que foi escrito por Salomão, o rei de Israel, filho de Davi. E nós estamos falando de uma época onde o rei tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. O rei lá de Ester, ela pede que o povo fique em oração porque ela ia à presença do rei sem ser chamada. Ou seja, a esposa ia diante do rei sem ser chamada e corria o risco do rei estar num mau dia e mandar matar a mulher dele.
Ainda bem que isso acabou, né? Senão, Jesus, tem misericórdia hoje. Então o rei, ele era a autoridade máxima. O rei era considerado, por exemplo, a cultura egípcia, o rei, faraó, o título de rei equivalente a faraó, era considerado uma divindade. Era inquestionável a sua posição. Era inquestionável a sua palavra. Era inquestionável as suas atitudes, os seus atos, as suas decisões. Ninguém podia questionar. Então Salomão escreve isso. Olha, para Deus, é tão fácil mudar a mente de um rei como mudar o sentido de um rio. Ele está dizendo, olha, Deus é superior a todas as coisas. Ele estava se colocando como um limite máximo, o reinado, o rei, mas colocando Deus acima de tudo isso. Só por um motivo. E eu quero que você acredite nesse motivo hoje. Você precisa acreditar nisso. Para Deus não existe nada impossível. Por mim, eu já parava essa mensagem agora e largava você pensando nisso aí. Mas não, ainda tem um tempo ainda. E o Serginho não veio gravar aqui para me ouvir falar 5 minutos e ir embora. Mas eu preciso que você acredite nisso, que para Deus não existe impossível. E eu não posso ser leviano a ponto de falar para você, agora pense no seu impossível aí que Deus vai realizar. Não, não posso fazer isso. Não posso. Porque não dá tempo de explicar, mas existe a vontade soberana de Deus e é uma série de coisas complexas. Mas eu quero juntar com você alguns textos da palavra de Deus hoje para você começar a viver esses impossíveis de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E seguindo esse raciocínio, a Bíblia diz que se 2 concordarem na terra a respeito de algo do céu, será concordado no céu também. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que se pedires alguma coisa em nome de Jesus, será atendido. Ou seja, são várias peças que nós vamos encaixando para nós termos a certeza e experimentarmos os impossíveis de Deus para a nossa vida. Porque o primeiro impossível que você precisa acreditar que Deus pode realizar na sua vida é que Ele quer o melhor para você. Existem outros impossíveis que nós precisamos acreditar. Por que eu digo que são impossíveis esses textos? Porque não é bacana. São textos que eu digo, né, às vezes eu falo isso, que eu gostaria que não estivessem na Bíblia. Por exemplo, Romanos diz o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos ser sinceros, é difícil entender esse texto. É difícil entender esse texto porque quando nós estamos num momento de luta, de dificuldade, de enfermidade, de desemprego, qualquer coisa que nos abale emocionalmente, fisicamente, a gente olha a Bíblia e fala assim, isso está acontecendo para o teu bem. E é difícil a gente entender isso. Como que uma enfermidade pode estar acontecendo para o meu bem? Como que o desemprego pode estar acontecendo para o meu bem? Então são textos que a gente olha e fala assim, rapaz, não consigo entender isso, não consigo pegar essa mensagem, captar essa mensagem e viver isso. Tudo isso é fácil se tiver tudo bem. Né? Se você está lá na praia, curtindo férias e tal, tranquilão, você vai falar assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque está tudo bem, mas e quando está tudo ruim? E quando está tudo difícil? E quando a família está meio desestabilizada, desestruturada, quando os negócios vão mal, quando não existe mais fé, quando não existe mais esperança, aí a gente começa a olhar e começa, na nossa limitação humana, a limitar Deus também. Porque para mim é impossível. Aí eu começo a olhar, vamos olhar que para mim é impossível, Deus não está me respondendo, porque se tem uma coisa que a gente é exigente, é com o tempo da resposta de Deus, né? A gente quer orar de manhã e na hora do almoço ter a resposta.
Aí você esbarra ainda com uns infelizes da fé que dizem que a sua oração não é respondida porque faltou fé para você. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ah, você não foi curado porque faltou fé. Você não recebeu um emprego porque faltou fé. Não vai nessa, não. Não caia nessa. Sabe por quê? Porque eu já citei, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela não pode tudo. Não é tudo que a gente vai conseguir alcançar. Não são todas as lutas que nós vamos conseguir vencê-las facilmente. Não, tem luta que vai demorar a passar, tem deserto que vai demorar a gente atravessar, tem dificuldade que nós vamos demorar a superar. Vai demorar, mas se você permanecer fiel ao Senhor, você vai ver que você vai vencer. Se você permanecer fiel ao Senhor, você vai ver que você vai conquistar, que você vai realizar. Pode não ser o que você está planejando, mas Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu não sei se você já fez alguma obra mesmo, construiu uma casa, qualquer coisa, e mudou de ideia no meio do caminho. E é interessante que você começa aquela obra com um planejamento. Aí, de repente, você fala, puxa vida, mas se eu tirar aquela parede ali, vai ficar mais legal. Mas a parede já está pronta. Aí você tem um dilema, tira a parede ou não tira a parede? Se você for olhar, poxa, mas eu já gastei dinheiro com pedreiro, com material, você vai deixar aquela parede ali, mas vai ficar a vida toda pensando, podia ter tirado aquela parede. Você ia perder um dinheirinho, mas podia ter tirado aquela parede. Tudo que você for fazer do outro lado, se não tivesse a parede, era mais fácil. Por quê? Porque você mudou de ideia no meio do caminho. Mudar de ideia não é o problema. Mudar de ideia nunca foi o problema, mudar de ideia nunca foi a dificuldade. A dificuldade foi quando nós mudamos de ideia, mas ficamos presos à ideia principal, à ideia anterior. Por isso que às vezes nós nos decepcionamos com Deus, porque a gente quer um Deus que nós estamos presos lá atrás. A gente quer que aconteça alguma coisa na nossa vida, mas estamos presos lá atrás. Ah, eu quero uma caminhada nova com Cristo, mas eu estou preso a alguma coisa lá atrás. Estou preso ao meu passado, estou preso aos meus fantasmas, estou preso à minha vida que eu já tive. E como é que você vai conseguir ter algo novo com Deus? Deus não tem desse tipo de problema com ele, porque para ele não tem impossível. Quantas pessoas não se sentem amadas por Deus, não por causa de Deus, mas por não conseguirem se perdoar? Limitam o perdão de Deus àquilo que você acha que pode ser perdoado ou não. Ah, eu fiz uma coisa tão terrível que nem Deus pode me perdoar. Para com isso, velho. Que bobeira é essa? A Bíblia diz que Deus nos perdoa e lança para trás dele as nossas transgressões e delas não se lembra mais. Sabe quem lembra de pecado passado? Você. Eu. Sabe quem é bom para fazer você lembrar daquilo que você já pediu perdão para Deus? O nosso adversário. Que vem na nossa mente e fala, não, você não consegue isso por causa daquilo que você fez lá atrás. Você não consegue isso por causa daquele outro que você fez lá atrás. Espera aí, se você acha que Jesus não tem poder ou não tem força para apagar o teu passado, vou te dar um conselho, não sirva a esse Jesus. Se você acha que você está carregando uma maldição mesmo depois de ter conhecido a Jesus, para com isso, você não conheceu Jesus. Você não conheceu Jesus. Porque a Bíblia diz, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você pode ter sido a pior pessoa, o pior indivíduo, ter cometido os atos de maior atrocidades possíveis e imagináveis pela mente do ser humano. Mas quando você conhece Jesus, esse passado é apagado. Jesus perdoa o seu passado. Quem não perdoa é você. Quem não perdoa são as pessoas que estão à sua volta.
Mas se você conhecer a Jesus, você vai ver que para ele, vou ler novamente, para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza do rio. Você já foi na praia? Você já parou para analisar o mar? Quem fica sacudindo o mar para ter onda direta? Não para. Lógico, horas mais altas ou mais violentas as ondas, horas menos violentas, mas não para. Não para. Você pode ir numa lagoa. Uma lagoa ou um lago é cercado, tem uma entradinha de água, mas ele fica ali parado, aquela água, teoricamente parada. Mas ela não fica parada, ela está sempre movendo. Deus pergunta para Jó, quem pôs limite nas ondas do mar? Você pode ver aquele ondão, uma hora ela para, aí volta. Quem pôs limite nisso? Gente, olha para o dia amanhecendo na sua casa. Escolha um lugar para você olhar na mesma direção todo dia e acompanhe. Você vai ver que numa determinada época do ano ele nasce dali, daí a pouco ele nasce para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Né? O inverno, o verão, ele muda o local do nascimento do sol. Muda um pouquinho, tem lá os graus que ele muda. Mas o sol nunca deixou de nascer. Nunca. Pastor, mas tem dia que está uma tempestade, o dia está escuro. Sim, lógico que está, mas acima das nuvens o sol está lá brilhando, Tem dia que a lua, né, lua para os românticos, está lá aquela coisa mais linda do mundo, aquela lua cheia, redonda, feita um queijo. Tem dia que está fininha, tem dia que nem aparece, mas não quer dizer que a lua não esteja lá, Você só não está vendo. Talvez a sua luta esteja assim. Você só está vendo a luta, mas não quer dizer que Deus não esteja aí do seu lado, você só não está percebendo. Quer uma dica? Vamos orar agora. Agora. Para que você perceba que Deus continua no controle da sua vida. Continua no controle da situação na sua casa. Continua no controle dos seus negócios. Porque Ele nunca perdeu o controle disso. E Ele nunca vai perder. Talvez Ele esteja como o sol hoje, nascendo num lugar diferente. Mas Ele está de pé diante de você e do seu lado para te abençoar. Porque para Ele não tem diferença nenhuma. Haja luz e ouve. Fez os animais, estão aí para dizer para você, chega, a vitória é tua hoje. Para Ele não tem diferença nenhuma. Tem para mim, tem para você. Diante de uns momentos mais difíceis que eu olho na Bíblia, foi quando Lázaro está sepultado, chega Marta, Maria e Jesus diante do túmulo depois de 4 dias. Gente, vamos ser sinceros, né? O cara já tinha morrido 4 dias, estava sepultado. Não. Difícil, né? O filho da viúva lá da cidade de Naim estava lá, estava vendo o menino lá. O aleijado ele estava vendo, mas Lázaro não, Lázaro estava sepultado. É difícil. Se for para limitar, Lázaro era complicado de aparecer de novo, mas aí Jesus vira para Marta e para Maria e fala assim, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus estava para ser manifesta, mas só ia ver quem crê. Quer ver a glória de Deus na sua casa? Creia. Deus, te louvamos, Pai. Exaltamos e glorificamos o Teu nome em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. E hoje, eu te peço, para esta pessoa que está precisando ver o Senhor. O Senhor sabe de quem eu estou falando, eu não sei, mas o Senhor sabe que existe alguém hoje, que está me assistindo hoje, que precisa ver o Senhor. Eu te peço, não por nosso merecimento, mas pela Tua misericórdia, que o Senhor se mostre Deus na vida dessa pessoa e que ela possa ver que serve ao Deus, que não existe impossível para Ele. Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Espero vê-lo muito em breve.
Rua Mato Grosso, número 9, ou em alguma das nossas congregações. E até lá, fique na paz do Senhor e receba um grande beijo no seu coração.